Quero dar duas boas dicas aí, uma de filme e uma de série, para você que quer se aprofundar na realidade da política, das teorias de conspiração, sobre a manipulação que existe no meio político, nos bastidores. A série é a Dia Zero, Day Zero, que é com Robert De Niro. Robert De Niro faz o papel de um ex-presidente americano e ele tenta desvendar ali os mistérios de um cyberataque, um ataque cibernético. Eu confesso que eu só consegui assistir dois episódios, porque para mim foi o suficiente. Eu já não sou muito de assistir séries, e aí quando você se depara ali com... Ele faz realmente, ele coloca aquelas pessoas como... que apontam conspiração sempre como pessoas de chapéu de alumínio, maluco e tal. E ele sim, o ex-presidente, ele estava tentando fazer o correto pela nação, pela democracia, assim como a... Enfim, então eu não vou dar muito spoiler aqui, eu só quero dar a dica mesmo. Mas o fato é que o que você vê, a mensagem que está por trás é sempre de que aquele que aponta para uma conspiração, para uma verdade oculta, para algo mais velado ali, esse é sempre tido como aquele que é maluco, que é o chapéu de alumínio, que geralmente é o que está correto, quase sempre, né? E que se constatou em muitas teorias aí. Outro, em relação à política, é a mesma coisa. Então, e o filme é um filme sobre o domínio do mal, que é um filme, uma regravação, é um remake com o Denzel Washington, a versão aí de 2004, se não me engano. Então é um filme que também procura falar sobre a guerra no Golfo, sobre as consequências de alguns soldados terem tido ali uma manipulação mental, uma manipulação cerebral muito forte, ter sido até implantado chips nele, inclusive nesse protagonista, que é aquele ator que parece o Flávio Bolsonaro, acho que é puxa, agora fugiu o nome dele. Ele faz o papel do candidato a presidente ali, que era senador, e ele passou ele tinha se alistado no exército, passou por uma guerra e foi criada uma história de que ele era um herói, e era tudo mentira, mas foi feita toda uma manipulação, uma lavagem cerebral em vários soldados, enfim, e inclusive no Denzel Washington, que era o capitão. E aí fica depois ele começa a desvendar, ele tem algum conflito interno e ele percebe que existe uma manipulação, que as suas memórias não estão corretas, não são verídicas, que tem algo plantado dentro dele. Ele vai atrás da resposta, enfim, é um filme bastante interessante para você entender os bastidores. Veio até como a mãe desse senador, desse que foi candidato a presidente, como ela manipulou ele em prol da manutenção de uma agenda política. E o que é mais interessante é que realmente isso é colocado sempre como uma ideia de ficção, né? Sempre uma ideia de ficção para que você, quando falarem alguma coisa, essa coisa é de filme, isso aí é coisa de maluco, entendeu?